Olá, meus queridos. Imagina você levar uma vida tranquila com seus filhos na sua casa, mas de repente ela começa a ser mal assombrada por fantasmas. O que será que acontece? É isso que a gente vai descobrir aqui no filme Os Outros, com a Nicole Kidman. E aqui a gente já começa com a Nicole Kidman acordando assustada, gritando, totalmente desesperada. Ela teve um pesadelo ali bem ruim, impactou bastante ela. E a gente vê 3 pessoas indo em direção à casa, meio esquisitas, todas usando roupas pretas. E depois de acordar desorientada, a Nicole Kidman se recompõe e vai até a porta atender. Aí quem tá na porta tem uma senhorinha ali, que parece que é quem manda ali no grupinho. Um senhor, que tá com o cabelo meio bagunçado, ela pede pra arrumar. E uma menina que ela é meio tímida, fica quietinha dela, não fala muito. E eles querem se apresentar bem. É a imagem que a senhora quer passar. A nossa dona de casa, Grace, vai até a porta recepcioná-los. Não entende muito bem a movimentação, mas aí ela lembra que ela mandou uma carta falando que ela precisava de gente pra cuidar da casa. Então esses 3 ali estão pra isso. Eles entram, aí a moça se apresenta, né, a senhora, ela fala que ela chama Mills, o cara é o Tuttle, e a menina eu esqueci o nome dela, mas a gente pode falar que ela é quietinha. E nessa hora cria um clima terrível, porque todo mundo fica ali meio desconfortável, e a senhora Mills fala pra Grace que na verdade a menina ela é muda, ela não fala, então, né, e ela só se comunica do jeito dela com a senhora Mills. Pra esquecer o que aconteceu, ela vai mostrar a casa pro pessoal, vamos lá conhecer, tudo mais, e ela explica que aqui tem regras precisas, não podem ser quebradas. E são as seguintes: você vai passar por uma porta, depois que você passar, tranque. Você não pode deixar nenhuma porta aberta. Tranca, tem que trancar. E a outra regra importante é de que não pode deixar entrar luz em nenhum cômodo. O máximo possível, escuridão e breu. Querendo conhecer um pouco mais da Grace, a senhora Mills pergunta se ela mora, quem que ela mora ali e tudo mais, quem que é o patrão deles, né? Já que a Grace é a patroa, querem saber do patrão. E ela conta que o marido dela foi pra guerra e ainda não voltou. Ela não tem notícias dele ainda. Chegando na sala, a gente vê que ela tem um piano de cauda muito bonito, mas por algum motivo não se deve tocar nele. Ela não toca, então não é pra mexer, não é pra ter barulho. E aí eles vão pro quarto das crianças. A Grace também tem 2 filhos. E é aqui que faz um pouco mais de sentido a questão de deixar tudo escuro. Os filhos dela têm uma doença que eu esqueci o nome agora, mas que seria parecido, eu acho, com albinismo, de que você tem a sensibilidade da luz, mas no caso deles, se eles ficarem muito tempo em contato da luz, eles começam a formar bolha e podem até morrer por conta disso. Tanto que a tolerância que eles têm de iluminação é apenas de uma vela. Então é bem escuro o ambiente. Um casarão desse, uma mansão dessa, fica 99% às escuras. Lugar propício pra aparecer fantasma, né? Tá justificado. A Grace acorda os filhos, eles se apresentam, muito bonitinhos, tudo mais. E eles vão tomar café com a senhora Mills. A menininha, ela fica meio assim, não tá gostando muito da situação. E ela fala que ela gostava da comida antiga, do pessoal antigo que trabalhava ali. E ela começa a falar umas coisas esquisitas de algo que a mãe dela fez, mas o irmão dela, o Nicholas, fala que não aconteceu nada, que ela tá inventando coisas, chama ela direto de mentirosa, e eles começam a brigar ali. E a senhora Mills quer entender melhor, mas nessa hora a Grace chega e interrompe a conversa. Ela não gosta nada do que tá acontecendo, da interação deles ali, chama a senhora Mills e fala o problema dela. Ela tinha funcionários na casa dela, uns 12, só que do dia pra noite todos foram embora, todos desapareceram, deixaram ela na mão, e ela tá passando por esse momento difícil de cuidar dos filhos, o marido perdido na guerra e ter que cuidar daquela casa enorme. Mas além dessa informação, a Grace quer saber de outra coisa. Ela diz que o carteiro passa ali na casa dela todas as quartas-feiras, mas na semana anterior ele não passou. Então, a carta que ela postou, na verdade que ela ia postar, solicitando empregados, falando que estava contratando gente, não chegou aí pro correio, não foi postada lá no jornal. Então ela fica meio assim: como é que vocês descobriram que eu estava precisando de gente? Estava precisando de gente aqui pra minha casa. Suspeitos, hein? Suspeitos. E a senhora Mills fala. E eles já trabalharam ali há muitos anos atrás, os antigos donos. E vira e mexe eles voltavam ali. Na verdade foi a primeira vez que eles resolveram voltar ali pra ver como que as coisas estavam. E calhou da Grace falar que estava precisando de gente. E eles foram lá. Fácil assim, conseguir trabalho. Que maravilha. Daí chega a hora da aula, né? As crianças não podem sair de casa, então a Grace ensina eles sobre o mundo. Eles estão tendo aula de... Eu não sei como é que chama, nunca tive essa aula de... Eu esqueci. De religião. Eles estão estudando a Bíblia, algo assim. E eles estão lendo uma história de que o pessoal foi morto no Império Romano por falarem que acreditavam em Jesus, acreditavam em Deus. E a menina fala que o pessoal ali foi muito bobo, foi idiota de ter confirmado aquilo. Se fosse ela naquele caso, ela negaria Deus, negaria Jesus. Aí a mãe já fica assim, tá ligado? A mãe é católica, fervorosa, da igreja e tal. Ela fala assim: como assim
você negaria Jesus? Como assim você negaria Deus? Fala, claro, eu vou negar ele ali na frente pra eu continuar viva. Mas eu, de verdade, eu acredito. E isso deixa a mãe furiosa. Porque o menino fala, não, também, eu faria a mesma coisa. O menino, sei lá, tem uns 5 anos e fala, não, eu teria o mesmo comportamento. Eu acho que é assim, sensato. E começa uma discussão, ela começa a dar um sermão nos filhos e resolve separá-los. Tava muita risadinha, muita brincadeirinha, manda a menina pra uma sala e deixa o menino ali sozinho. Só que ele morre de medo de ficar sozinho. Ele pede pra mãe dar um beijo nele, ficar ali e tal. Ela fala assim, não, você já tá grandinho, você consegue ficar. Ó, fica aqui com o meu terço. Se acontecer alguma coisa, se você vê um fantasma, ele tem medo de fantasma, se você vê um fantasma, aperta ele bem forte, o terço, que você tá protegido. E ele fica desconfortável ali. A menina foi pra outra sala, tá ali estudando também. Enquanto isso, a Grace vai pra sala principal, né? Sala de estar, conversar com a Mills. E ela tá observando o jardineiro, o Sr. Tuttles, recolhendo as folhas que tem ali. Ela tá muito pensativa com as coisas que estão acontecendo. Aí a Berta sai, é Berta Mills o nome dela, eu só tô usando o sobrenome, porque é como chamam ela. E a Greta começa a ouvir um choro de criança alto até. E ela vai atrás do Nicholas, um menino medroso, vai atrás dele pra ver o que tá acontecendo. E ela lá, desesperada, porque ela tranca, né, todas as portas. Se tem ela mesmo tendo uma pessoa ali, ela deixa tudo trancado. Imagina se o menino tá na presença de um fantasma e tá trancado na sala. Umas coisas que a mãe não pensa também, né? Mas aí ela vai lá atrás, o menino desesperado, abrindo a porta. O que tá acontecendo, Nicholas? Por que você tá chorando? Não sei o que. Você tá bem? Aí ele vira assim. Eu não tô chorando. Eu tô lendo. Tô fazendo o que você me pediu. Ela, não, mas ouvi você chorando. Você não tava chorando? Ah, então é minha outra filha. E ela vai lá correndo. A menina tá no outro lado também. Tá no salão onde tem o piano. E ela vai lá destrancar a porta. Ela entra. E a menina tá ali, sentada no chão, lendo tranquilamente. E a mãe fala, o que tá acontecendo? Você tava chorando? O que foi? Ela, não, eu não tava chorando. Não, me conta. Você tava chorando. Eu sei que você tava chorando. Não era seu irmão, então era você. O que aconteceu? Você não precisa ter vergonha. Fala, não tenho vergonha. Não tava chorando. Tô aqui lendo. Só isso. E a mãe fica sem saber. Não, eu ouvi o choro de criança. E ela se questiona, se não foram vocês, o que eu ouvi? Aí a filha fala, foi o menino que tá chorando, né? E a mãe fala, que menino? Um menino, o Vitor. O Vitor tá chorando. Ele tava aqui agora há pouco e tava chorando. Ele foi pra lá. Mãe, para de falar essas coisas. Para de contar mentira. Essa menina é mentirosa. Fala, não, mãe, ele entrou aqui, começou a chorar, falou umas coisas e passou por aqui. Não, você tá louca. Você tá louca. Minha mãe fala pra ela parar de falar aquilo e a menina fala, não, mas ele veio aqui, ele tava chorando, ele falou que ele não gosta dessa casa e ele quer... E ele tava falando pra eu ir embora, porque ele tava ficando com medo. E ele me contou que o pai dele é pianista. E a mãe fala, não, calma, o pai dele é pianista. Agora tem um pai também, tem mais uma pessoa. Tem o Vitor e mais um cara. Fala, eles estavam aqui, tava falando da casa e não sei o quê. E era por isso que ele tava chorando. E ele entrou e ele saiu por aquela porta. E a mãe fala, não tem como. Você quer me dizer que um garoto aleatório entrou por aqui e passou por aquela porta que tá trancada? A porta não tava trancada. A porta estava aberta. E a mãe vai correndo atrás da Mills, porque é ela que tem outro molho de chaves, e vai brigar com ela. Fala, mano, eu falei pra vocês que não é pra deixar a porta aberta. Quase vocês mataram a minha filha. E assim, não dá pra continuar desse jeito. Você tem que prestar mais atenção. E a Grace dá uma surtada quando a senhora Mills fala, não fui eu que deixei aberto. Talvez tenha sido você. Ela fala, quer dizer então que você acha que eu iria matar a minha filha? Não. Isso não está certo. Não admito. E a senhora Mills fala, ok, tá bom, vamos acabar aqui, parou. Aí chega de noite, as crianças vão comer, enquanto eles estão ali tomando sopa, né? O Nicholas tá tomando sopa, a irmã dele, que eu lembrei, que chama Anne, e o Nicholas tá puto com ela. Fala assim, você não pode ler enquanto come. Não é bonito ler na mesa. Aí ela olha pra ele e fala assim, você vai contar pra mamãe? Você faria isso? E ela olha pro lado, onde tá a menina que não fala, ou você vai contar pra ela? Mano, essa parte aqui é muito engraçada, cara, sério. E assim, a menina é novinha, ela já tem, assim, a sapiência, sabe? Ela já tem um jeito bem, assim, avançado pra idade dela. Muito má também. Não foi legal. Ela ainda dá risadinha no final. Ela fala, você vai contar pra minha mãe? E daí o Nicholas pergunta pra ela, você viu mesmo um fantasma? Você viu mesmo esse menino? Ela fala, vi sim, vi o Vitor e ele não é um fantasma. E ele pergunta, como é que você tem certeza que ele não é um fantasma? Ela fala, fantasma não é desse jeito que eu vi. Os fantasmas, eles usam lençóis brancos e andam com correntes amarradas nos pés, com aqueles pesos. E eles ficam andando por aí. Não tem nada a ver com o que eu vi. E daí ela olha assustada pro Nicholas e aponta pra trás dele. Assim, ele olha assustado e ela dá risada. Tirando uma com o irmão mais novo. Como
se tivesse um fantasma ali atrás. E ele fica puto. Engraçado que ele fica o tempo todo assim, desconfiado de tudo. O tempo todo, o tempo inteiro. Até mesmo antes de dormir, tá assim. Não tá relaxado em nenhum momento. O jantar passa, já tá bem de tarde, assim, passou da meia-noite. Enquanto eles estão na cama, o Nicholas dormindo, a irmã dele vira... Toque, toque, toque. Chama ele. Fala, Nicholas, vem cá, olha isso aqui. Aí quando ele levanta, ele vê que a janela não tá aberta, tá com as cortinas escancaradas. Aí ele fala, por que você abriu? Ela fala, não fui eu. O Victor, ele tá aqui. Foi ele. Aí ele fala, mano, para com essas palhaçadas, cara. Não vem com esses assuntos pra cima de mim. Para com isso. Ela fala, não, ele tá aqui. Aí ela chama o Victor, Victor, vem aqui. Encosta nele. Aí o menino, ele não fez o certo, né? Porque geralmente quando tem um fantasma em casa, alguma assombração, você tem que se cobrir inteiro embaixo do edredom. E ele não fez isso. Ele cobriu até o pescoço, ficando com a cabeça pra fora, desse jeito. Assim e com os olhos fechados. Assim não vai resolver muita coisa, você não tá se protegendo de nada. Porque nessa hora que ele tá assim, e a menina pede pro Victor ir lá, o Victor, você só vê assim uma mão chegando, encostando nele, e ele sai correndo, chamando pela mãe. Fala, mano, a menina aqui, ó, minha irmã, ela tá inventando história, falando que tem fantasma e tá mexendo comigo. Ela puta, a Grace puta, fala, já chega, para com essa história de fantasma, não tem nada a ver, é o que você tá fazendo com seu irmão. Volta pra cama, vai dormir, para com essas palhaçadas. Aí no dia seguinte, a mãe coloca a menina de castigo, bota ela assim no meio da casa pra ler um trecho da Bíblia. Fala, beleza, agora que você já leu bastante, agora você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e pedir perdão. Aí ela fala, pedir perdão pelo quê? Ela, por ter inventado mentira e assustado seu irmão, falando que tinha fantasma em casa. E a menina fala, não, eu não vou fazer isso não. Não foi o que a gente concordou. E eu não menti. Tinha um fantasma no quarto, sim. Ela, pelo amor de Deus. Você conhece a história de não sei quem? Que ela falou lá o nome e eu não entendi. De que crianças que mentem, quando elas morrem, elas vão parar no limbo. Olha os papos que a mãe tem com a criança. Aí ela fala assim, negativo, eu conheço essa história. Só vai pro limbo a criança que não foi batizada. E aqui, ó, a mãe foi batizada sim, tá? Isso você não me falou. E isso deixa a Grace meio, oh my god. Ela está me dando uma reviravolta com as regras do meu jogo. Ela fica incrédula, menina esperta. Graças a ela, muita coisa acontece aqui, o barco anda. Aí, enquanto a mãe tá costurando, fazendo os bordados, a menina já meio que saiu do castigo dela, mais ou menos, né? Porque ela tá ali na escada ainda lendo, ganhou o direito de ficar sentada. E a senhorita Mills vai levar um chazinho pra ela. E ali a Grace fala pra senhora Mills pedir pra menina parar de ficar pisoteando na hora que ela estiver limpando o andar de cima, porque parece que tem um monte de gente andando ali em cima. A Mills olha assim, tá, ok. Vou falar pra ela. Aí a senhora Mills vai lá, vai atrás da menina pra falar com ela. Enquanto isso, a Grace continua bordando. E de novo ela escuta o sapateado no andar de cima. Parece que tá tendo uma festa. Ela levanta puta, pronta pra ir atrás da menina. E nisso ela olha pela janela e ela vê a senhora Mills conversando com a menina. E que ela não tá no andar de cima. A princípio, não tem ninguém no andar de cima. Isso deixa ela meio preocupada. Então ela vai atrás do barulho e ela chega ali na escada, vê a filha dela e pergunta, você chegou a ouvir alguma coisa? A menina fala assim, não, tô aqui lendo meu livro. Por quê? Você tá ouvindo coisas? Ela tava ouvindo uns barulhos aí e tal. Aí a menina, não ouvi nada. Tô aqui de boa. E a menina fala, pera, tô ouvindo agora. Tá ouvindo? Tô escutando passos, tô ouvindo barulhos. Aí a menina, não. Ela, pelo amor de Deus, eu sei que você escuta e vê coisas. O que tá acontecendo? Aí a menina fala, tá, eu ouvi um barulho e um pessoal indo pra aquela porta ali no depósito. E a mãe olha, vê que a porta tá entreaberta, tá entrando uma luzinha. E ela vai ali. No que ela entra, ela vê que ali tem um depósito com várias mobílias, várias coisas velhas, cobertas com lençóis brancos, iguais fantasmas. E ela vai entrando e ela começa a ouvir um murmúrio, um sussurro. E alguém falando, ela está aqui. E um susto, desse jeito. E ela fica desesperada, ela acaba batendo numa estátua e leva um susto e começa a descobrir todas as coisas e não acha nada e sai do depósito. Fala, pra onde que eles foram? Aí a menina fala, mano, foi um pra lá, aí tem outro naquele quarto, um desceu e foi embora. Aí a mãe, droga, não posso concordar com a minha filha aqui, que tem fantasma, cara. Fantasma não é coisa de Deus, não dá. E ela fala pra todo mundo, ó, seguinte, entre em todos os cômodos e abram as janelas pra ver se não tem ninguém escondido nos cantos. E é isso que eles fazem, vão passando cômodo a cômodo, um por um, abrindo janela, procurando tudo quanto é canto. E eles não acham nada. Não tinha ninguém ali com eles. Aí a Grace vai atrás da filha pra falar mais sobre o assunto e ela vê que ela fez um desenho de uma família, mas não tem ninguém ali que ela conheça, então ela quer saber que família que é aquela. Aí ela fala, essa daqui é a família do Victor, esse daqui é o pai dele, o pianista, essa é a mãe, esse é o Victor, e essa daqui é a velha, que ela apareceu pra mim também.
Ela falou, uma velha, essa velha me assusta. E em cima de cada desenho tem o número de vezes que ela viu cada um deles. E ela chegou a ver o Victor 5 vezes. E essa velha, que parece uma bruxa e que assusta ela, foi quem ela mais viu, sendo 14 vezes. Depois de averiguar a casa, ela resolve voltar lá no depósito e ir atrás de uns livros que ela achou, que na verdade são os álbuns de fotografia. Só que são uns álbuns meio esquisitos, porque as fotografias que tem nele são de pessoas mortas, vários tipos de pessoas. Idosos, crianças. E ela fica meio assim, mas aproveita pra usar o desenho da filha de referência pra ver se encontra uma daquelas fotos. Que além desse álbum macabro, também tem umas fotos mais normais, de várias famílias reunidas, de casamento, de eventos. E ela vê pra ver se encontra alguma coisa. Aí a senhora Mills aparece, querendo saber o que ela tá vendo ali. E ela, na hora, ela não sabe o que é aquele álbum ali. E a senhora Mills que fala pra ela que aquele é um álbum dos mortos. Que os antigos acreditavam que tirando foto dos mortos, eles estariam vivos, de alguma forma, preservando a alma deles. E ela não gosta daquilo e entrega o livro pra senhora Mills, fala pra ela queimar, se desfazer daquilo. A senhora Mills pega, fica meio assim e vai embora. Aí chega de noite e a Greta chama ela pra conversar, senta ali perto da lareira. E elas começam a conversar um pouquinho. Ela pergunta sobre a menina. O que aconteceu com ela. Se ela é muda desde nascença. Ou se teve alguma coisa. E nessa daí a senhora Mills não sabe muito bem o que falar. E a Greta pergunta se a menina teve tuberculose. Fala sim, exatamente. Ela teve um caso de tuberculose. E isso acabou afetando a fala dela. Faz tanto tempo que... Nossa, minha memória tá ruim. Não tô lembrando mais. E a Grace ali. Entendi. Bom, se a senhora quiser ir dormir, pode ir. Eu me viro aqui. Eu vou ficar mais tempo. E a senhora Mills vai embora dormir. E a Grace aproveita pra ir ver os filhos. E vai até a menina pedir desculpa por tudo que ela fez, pelo comportamento dela. E dá um beijo nela, assim, abraça e tudo mais. Fala, você me perdoa. Mas a menina tá dormindo. Ela não vai te responder. Na hora que ela tá saindo do quarto, assim, a menina dá uma abridinha do olho e volta a dormir. E nisso o Nicolas chama ela. Fala assim, mãe, vem cá. O nosso pai vai demorar pra voltar. Tô com saudade dele. Aí ela fala assim, não, filho. O nosso pai, ele tá fazendo uma coisa muito maior, muito mais importante. Tá lutando na guerra. E o menino fala, mas a gente não tá em guerra com ninguém. A gente não fez mal pra ninguém. Não, eu sei, mas é uma outra coisa, uma outra questão e tal. E isso deixa ela bem mal. Tanto que ela sai dali, ela vai pro quarto dela e ela tá ali sentada no chão, abraçada com um dos ternos, uma das roupas do marido, chorando. Até que ela começa a escutar. Não é um barulho, mas sim uma música. Uma música tocada no piano, armada de sua escopeta e da sua lamparina. Na hora que ela abre a porta, a música para de tocar. Ela chega perto do piano, vê que o piano tá aberto, abaixa o negócio lá, tranca. E a porta por onde ela passou, que ela deixou aberta, se fecha sozinha. Ela vai checar se a porta tem alguma coisa, se é aquele tipo de porta que tem algum problema, que você abre e ela não fica aberta, ela começa a mexer pra lá e pra cá, e de repente a porta dá um solavanco e fecha na cara dela, fazendo com que ela caia com tudo no chão. Achei meio exagerado aqui. Ela queria dar uma valorizada pra queda dela. Nesse momento ela fica desesperada e vai atrás da senhora Mills. Ela tenta acalmar a Grace, mas a Grace tá desconfiada até mesmo da senhora Mills. A senhora Mills deu água, deu um calmante pra ela e ela resolve não beber, joga fora. Ela parece que tá suspeitando de alguma coisa, como se todo mundo ali em casa tivesse contra ela e só ela que tá ficando maluca. Outro dia ela resolve sair e ir atrás do padre. Aí a senhora Mills fala, mas o que você vai fazer, moça? Eu já falei com o padre e não tem nada demais. Ela fala assim, não, eu vou lá no padre, eu vou trazer ele aqui. Eu vou arrastar o padre pra essa casa e benzer tudo. E ela vai saindo. E ela pede pro Sr. Tuttle vasculhar a área em volta. Eles encontram um cemitério, alguns túmulos. E ele fala, olha, já vasculhei por aqui e eu não achei nada. Ah, não, vai dar uma vasculhada de novo, ver se você encontra. Ela vai saindo. No que ela vai saindo, a senhorita Mills se aproxima do Tuttle e o Tuttle fala, você não vai fazer nada? E a senhora Mills fala, não, vou deixar. Uma hora o nevoeiro traz lá de volta. E a câmera corta pra um close num pedacinho do que seria uma cruz de um túmulo. O Sr. Tuttle tá escondendo um túmulo embaixo das folhas. A gente vai acompanhar a caminhada da Grace até a igreja. Ela anda. E, nossa, o clima tá horrível. Tá, assim, ela mora... Acho que ela tava na Inglaterra. E ali tava ruim, tava feio. E ela mora no meio da floresta. Não tem civilização, não tem nada de veículo, de gente. E à medida que ela vai andando, aquele nevoeiro começa a fechar e começa a ficar mais forte. Até que chega um momento que ela não sabe mais onde que ela tá. Não sabe pra onde que ela tava indo, não sabe de onde que ela veio. E ela se vê perdida e ela tenta seguir um caminho. E no caminho que ela segue, ela acaba encontrando um homem. Que ela vê que é o marido dela. Ele tá
com uma cara bem como se ele tivesse traumatizado. Ele tá carregando sua bagagem de... aquela mochila que os soldados usam, né? Uma bagagem grandona. E ele chega, ela abraça. Ele não parece estar muito feliz de ter visto ela. Não sei, ele tá meio esquisito. Mas ela tá toda feliz, ela não tá acreditando na imagem que ela tá vendo ali, do cara ali na frente dela. E eles vão pra casa, eles voltam pra casa. Chegando lá, na hora que ele vê a senhorita Mills, ele se estranha. Ela tá achando meio estranho ele tá em casa. Mas vida que segue. Aí ele sobe, vai ver os filhos que acordam muito felizes. A menina já levanta toda animada, vai abraçar o pai. E o Nicholas tá ali e fala: nossa, pai, você voltou. Ela tá vendo, Nicholas? Eu falei pra você que ele ia voltar e tá todo mundo feliz. Os três estão felizes. Mas depois desse acontecimento, o pai vai tomar banho, vai se trocar. E ele fica num estado meio que catatônico. Ele fica deitado na cama e não quer mais sair de lá. Chega de noite, eles estão jantando e a menina, safa do jeito que ela resolve perguntar pra onde vão as pessoas que morrem na guerra. Aí a mãe fala, bom, se a pessoa ela tá do lado dos bonzinhos, ela vai pro céu. Se ela tá do lado dos maus, ela vai pro inferno. Seu pai, por exemplo, ele lutou do lado dos bonzinhos. Então ele tem um lugar garantido no céu. E a menina continua perguntando, né, questões sobre a guerra e tal. E a mãe fala assim, não precisa se preocupar com esse negócio, você nunca vai pra uma guerra. E o Nicholas fala, bem triste, a gente nunca vai pra lugar nenhum nessa nossa situação. Aí a mãe fica assim, não, filho, mas você também não tá perdendo nada demais nesse mundo atual aqui, ó. 1946, ó, tá, ó. Tem nada de bom. É melhor vocês ficarem aqui com o amor da sua mãe e a gente ficar juntinho pra sempre. E a menina vai de novo fazer outra pergunta. E o pessoal que é intruso? Os invasores. Eles vão pra onde? E a mãe, ela olha dentro da alma da Anne e simplesmente fala, isso não existe. Continua o seu jantar. E a menina fica sem entender. Como assim? Ontem você tava vendo? Você tava falando que tava escutando gente? Você ouviu uma barulheira? Não. Continua comendo e não me questione. Não, mas como assim? A menina fica puta, fica revoltada e levanta. Vai embora. As duas ali, ó, discutindo uma... quebra-pau e a senhora Mills vai acudir a menina, que ela tava chorando, que ela tava mal, vai ali falar que a mãe não compreende algumas coisas que acontecem com eles. Ela é um pouco cabeça dura. E mais tarde, os três estão reunidos na cabana onde o Sr. Tuttle dorme. E eles estão falando de novo, meio esquisito, de alguma coisa relacionada à família. Ele pergunta se a mãe não desconfia de nada. E a senhora Mills fala que não. Ela parece que ela se recusa a ver a verdade, a enxergar o que tá acontecendo. E que a pessoa mais esperta ali é a menina. E eles acham que eles têm que agir logo. O que será? No dia seguinte, a gente vê a Anne vestida com um vestidinho branco e com o véu também. Ela parece muito uma noiva, mas é só a roupa que ela vai usar na primeira comunhão dela. E ela tá adorando aquela roupa, tá adorando vestir. Só que a mãe quer que ela tire, porque ela não pode sujar, tem que ser tudo perfeito. E ela fala, não, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Aí a mãe deixa ela brincar mais um pouquinho. E ela tá ali, brincando feliz num quarto totalmente escuro, com um espelho na frente dele, o que é muito macabro. Eu precisava pontuar isso. Brincando com um ventríloco, sei lá como é que chama, marionete de um fantasma, tá ali brincandinho de boa. Enquanto isso, a mãe vai ver como é que tá o marido dela. Vê que ele tá bem transtornado, ele tá deitado na cama, ainda não quer comer, não se mexe, não faz nada. E a Grace não sabe mais o que fazer. Ela acha que perdeu o marido de vez pra guerra, agora ele tá traumatizado e não vai voltar a ser quem ele era. Aí ela resolve tirar a Anne do quarto, pra guardar roupa, fica chamando ela, chamando, e a menina não responde. Aí ela abre a porta, fala, vamos lá, vamos levantar, tirar essa roupa. Eu falei pra você não sentar no chão. Ela começa a observar a menina brincando, vê a mão dela naquele negocinho. E ela percebe que a mão dela tá diferente, tá? Uma mão maior, bem maior do que de uma criança. E também tá velha, bastante ruga. E na medida que ela vai se aproximando, ela tá meio confusa. Porque quando ela conversa com a menina responde, mas não é ela. Quando ela chega na frente da menina, ela vê que não é a menina, mas sim a velha, que a Anne desenhou naquele papel. Ela tá ali na frente da Grace, olhando pra ela, mas ela tá tentando conversar e a menina tá falando, só que tá no corpo de uma velha e tá uma confusão, ela não sabe o que tá acontecendo ali, então ela pega a menina e fala, menina não, ela pega a velha e fala, cadê minha filha? Devolve minha filha e joga ela longe. No que ela joga longe, a gente vê que era a menina que agora tá traumatizada com o que a mãe fez com ela. E ela sai correndo dali e vai ficar com o pai, não quer saber da mãe. E a mãe fica, mano, ai, o que eu tô fazendo da minha vida? O que tá acontecendo? Eu não aguento mais. Aí ela se aproxima do quarto dela, vê a menina passando com a senhora Mills e entra pra falar com o marido. E o marido fala que a Anne contou tudo do que tinha acontecido. E a Grace tenta explicar, eu não sei o que aconteceu, não parecia ela, parecia outra coisa. E ele fala, não,
Não tô falando disso que aconteceu agora. Ela me contou o que você fez com eles há um tempo atrás. Aí ela fala, não, eu nunca quis machucar os meus filhos. Eu não tava com a cabeça boa. Não foi por querer. Foi um acidente e eu nunca faria mal nenhum aos meus filhos. Eu amo muito eles pra fazer qualquer coisa. E aqui eles começam a discutir de que ele precisa voltar pra guerra, que ele sente que o lugar dele é lá, no front. E a mulher fica sem entender. A Grace não entende o que ele tá falando, porque ele voltou porque a guerra acabou. E ela fala que ele não tá indo pra guerra, mas sim tá indo embora dela. Ele não aguenta mais ela e é por esse motivo que ele acabou indo pra guerra. E nessa discussão ali acalorada, eles vão chegando um mais perto do outro, tá bem perto até que eles acabam dormindo junto. Seu marido, né? E no dia seguinte ele já vazou, deixando ela sozinha de novo, desolada, de novo. E mais um parafuso sem torque. Um parafuso espanado na cabeça dela. Só que ela não tem muito tempo pra lamentar. Porque nessa hora os filhos dela começam a gritar, desesperados. Porque as cortinas do quarto dele foram removidos. Agora tem luz em tudo quanto é canto. Na verdade não é só no quarto, mas sim na casa toda. Todas as cortinas foram removidas. Eles sumiram. Deram chá de sumiço. E ela, pra tentar salvar, coloca eles ali assim no casaco dela. E leva na brinquedoteca, onde eles têm uma lousa gigante. Que serve pra bloquear a luz do sol. E eles estão ficando ali. E ela vai lá, puta, de novo falar com a Mills. Quem foi que tirou as cortinas pra lavar? Sumiram com as cortinas, estão de tiração com ela. Ela fala assim, não senhora, não foi a gente não fez isso. Não sei o que aconteceu. Será que alguém roubou as cortinas? Pode ter sido. Aí a Grace, ela faz a pior coisa que ela poderia fazer. Que ela vai intimidar a menina. Muda. Ela começa a chacoalhar. Me fala o que aconteceu. E a senhora Mills já chega assim, pode soltando ela, deixa ela em paz que ela não fez nada. Você tem algum problema, você fala aqui, ó, comigo, ó. E ela, mano, onde já se viu tirar as cortinas? Você sabe que isso é perigoso pros meus filhos. Aí depois de conseguir dar uma acalmada nos ânimos da senhora Mills, ela fala, mas... por que todo esse desespero? Por que tá se importando tanto com cortinas? E a senhora Grace tá ali assim, essa velha é louca? Eu falei pra ela. E ela fala, eu te disse no primeiro dia, que meus filhos têm uma condição especial que eles não podem ficar em contato com a luz, senão eles morrem. E a senhora Mills simplesmente responde, mas isso foi antes. Se você expor eles agora, talvez eles não sintam mais nada, não aconteça mais nada. E ela, você acha que eu quero matar os meus filhos? Aí chega o Tuttle falando, eu tinha uma prima que ela tinha um problema, sei lá, hérnia de disco, que simplesmente sumiu, tá curada. A Grace não tá mais aguentando isso. Ela pega de volta a amiga dela, pistola, fala, olha, eu não sei quem são vocês três, mas por favor, saiam daqui. Não dá mais, chega dessas gracinhas. Tá, ok? E manda os três embora. E o senhor Tuttle fala, tá, e agora? O que a gente faz? A senhora Mills deixa de ser aquela senhora fofinha, parecendo uma vozinha. Fala, eu não aguento mais essa situação. Vamos lá mostrar aqueles túmulos. E ela fala, túmulos. No plural. Não era um só. Tem mais de um. Rapaz, que situação. E quando a gente volta pra casa, a gente vê tudo iluminado. Nunca teve tanta luz naquela casa. Porque a Grace, ela tá maluca. Ela foi escancarando uma por uma pra ver se ela encontrava onde estavam aquelas cortinas. São várias cortinas, né? São 50 cômodos. Imagina cada cômodo com 2 janelas. Meu Deus do céu, haja cortina. Também acha lugar pra esconder, né? Onde que você ia colocar tanta cortina assim? Só se você tacasse fogo. Mas não ia dar. Não cabe na lareira. Ela fica nessa loucura o dia todo, até que anoitece. E a gente vê as criancinhas na sala desenhando. E o Nicholas tá aquela cara dele de, mano, o que tá acontecendo com a minha mãe? E a menina responde, ela tá louca. Nossa mãe enlouqueceu. E nisso ele fica bravo, eles começam a discutir. Ela fala, tá, não tenho tempo pra isso não. Agora eu vou descer pela janela porque eu vou procurar o nosso pai no meio da floresta. Ela fala assim, não, você não vai fazer isso não. O Nicholas fica assustado de ficar sozinho. Ele fala assim, não, eu vou atrás de você. Ela, você só vai atrás de mim porque você tá com medo. Ela, não, eu também quero procurar o nosso pai. Aí os dois descem pela janela e rumam em direção à floresta, à procura do pai deles. Enquanto eles estão na floresta, o único lugar que faltava pra Grace averiguar era o quarto que ficava lá no sótão, onde a senhora Mills e a menina dormiam. E ela vai lá averiguar, ver se acha alguma coisa. E ela nota que tem alguma coisa escondida embaixo dos lençóis, na cama. E nesse mesmo momento, as crianças estão se aproximando de alguma coisa que elas nunca tinham visto, do lado das árvores. As crianças encontraram os túmulos. 3 túmulos. E à medida que elas vão se aproximando, a mãe também se aproxima do que é que tá em cima da cama. E a menina tá se aproximando das lápides, ela consegue ler o nome. Os 3 aparecem atrás dele. A senhora Mills, o Tuttle e a menina. E a Annie olha desesperada pro Nicholas e fala... Nesse momento, a mãe encontra uma foto em cima da cama. E nessa foto a gente vê a senhora Mills, o senhor Tuttle e a menina sentados, mortos. Foi uma foto que a senhora Mills tirou do álbum dos mortos. E aqui a gente tem a descoberta de que os 3 estavam cuidando da casa, são mortos. Eles são os fantasmas.
E aqui a Anne tenta avisar o irmão dela que os 3 ali, eles não são reais, eles são mortos. E ele fica meio confuso. Ela fala assim, sai daí, eles são fantasmas, eles não estão vivos. Aí ele fala, mas peraí, você falou que o fantasma ele andava com um lençol e uma corrente no pé, o que eu faço agora? Aí ela, pelo amor de Deus, sai daí. Aí ele não tá com tanto medo assim, porque ele achava que os fantasmas eram diferentes. Mas como a irmã tá falando que aquilo ali são fantasmas, ele sai correndo desesperado pra perto dela. Aí eles voltam em direção à casa e a mãe vai atrás deles também. Foi procurar eles, não sabia onde estavam. E quando eles se encontram, ela vê os 3 ali, os 3 mordomos na porta, falando que não tem mais o que fazer. Eles tentaram ajudar. A senhora Mills fala que tentou avisar, tentou explicar a situação atual. E a Grace não entende. Ela fala, que situação atual? E a moça responde de que a gente tem que aprender a conviver, os mortos e os vivos juntos. E ela fica assustada, não vou conseguir viver com fantasma aqui na minha casa, não. Sai daqui, me deixe em paz. E nesse momento as crianças estão escondidas lá em cima, no quarto delas. E a Anne fala que tem que fazer alguma coisa pela mãe, tem que ajudar ela. Só que eles começam a ouvir uns barulhos lá no andar de cima. Ela fala, tem alguém aqui. E nessa hora a velha aparece. Ela escancara o guarda-roupa, aparece. E nessa hora eles são pegos pela velha. A mãe escuta e vai desesperada atrás deles. E na hora que ela chega onde eles estão, ela vê que tem uma mesa com umas 5 pessoas em volta e as crianças no canto. Nessa mesa tem a velha, que a menina via, um cara que tá lendo o que a velha tá escrevendo desesperadamente, e tem mais 2 pessoas, né? O pianista, o pai do Victor, e uma mulher que é a mãe do Victor. Também tem mais um cara lá, mas eu não sei o que ele faz. E nessa hora, a Grace entra e não entende nada. E tudo que a menina tá falando, a velha, ela tá escrevendo na folha, muito rápido, assim, sem olhar pra folha, e o cara que tá do lado dela tá lendo. A gente mora aqui, essa é a nossa casa, deixa a gente em paz. E a senhora simplesmente pergunta, o que a sua mãe fez com vocês? E a Anne tá andando na direção da velha, o Nicholas não quer que ela entre em contato com a velha, e a Anne fala, não, é melhor eu contar, porque vai que eles nos deixem em paz. Aí corta uma movimentação da câmera, assim, onde a Anne simplesmente aparece do lado da senhora e ela tá sussurrando alguma coisa. E nesse momento, que revela pra gente o que aconteceu. Na verdade, a mãe matou os filhos asfixiados com o travesseiro e depois ela se matou com a espingarda. E as crianças ficam, que? A gente morreu? Não, a gente não morreu, a gente tá vivo. E a mãe, ela deve entrar aqui no momento em que ela percebe as coisas, sabe? Ela fala, não, isso não aconteceu. Talvez o acontecimento tenha sido o sonho que ela teve lá no começo do filme. O que eu tenho em mente é que naquele momento em que ela acordou assustada, foi quando ela matou os filhos e se matou. Então ela acordou do outro lado da vida. E ela tá em choque, completo choque. Daí acontece a melhor cena do filme, depois que você entende tudo que tá acontecendo, que a mãe ela não aguenta ouvir aquilo que a velha tá falando. Ela fala, eu não matei os meus filhos, eu não matei os meus filhos. E ela começa a bater na mesa, ela começa a balançar a mesa. E aqui a gente tem na perspectiva das outras pessoas, que só estão vendo uma mesa balançando, um candelabro indo de um lado pro outro, e umas folhas sendo rasgadas no ar, com ninguém fazendo isso, não tem ninguém ali. Mas a gente sabe que é a Grace. E daí essas manifestações param, a senhora lá sai do transe que ela tava e pra ela não aconteceu nada. Ela pergunta o que foi, o que houve. E aí um cara fala que as 3 entidades fizeram contato juntas e a mulher do pianista quer ir embora daí. Que aquilo tá afetando muito ela, principalmente o filho, que é o filho que tinha bastante contato com as crianças e ele tava muito perturbado. E ela começa a discutir com o marido e ele fala, tá bom, então a gente vai embora amanhã, vamos deixar essa casa aqui, não tem muito que a gente possa fazer. E a gente procura outro lugar pra morar. Aí a gente tem um momento meio filosófico dos 3 juntos, onde a Grace tá abraçada com os filhos e a Anne pergunta, mãe, se a gente tá morto, a gente não tá no limbo, onde que a gente foi parar? E a Grace só responde, eu não sei mais de nada, filha. Achei que sabia de alguma coisa. Aí a senhora Mills aparece, fala que eles têm que ficar ali na casa, não pode deixar mais ninguém entrar, meio que não vai deixar nenhum vivo tomarem a casa deles. Não vão deixar ninguém expulsá-los de lá, porque eles moram ali e eles vão viver em harmonia. Agora, os 6, sabendo da verdade. No dia seguinte, a família dos vivos vai embora. A gente vê os 3, né? A Grace, a Anne e o Nicholas observando o pessoal indo embora na janela. E lá embaixo a gente vê o menininho, o Victor, olhando de volta pra eles. Esse é mais ou menos o resumo do filme e os outros. Tentei trazer os pontos que eu acho que são importantes que te trazem uma curiosidade, que fazem você tentar entender o que pode estar acontecendo, que cria
cria uma dúvida. E também assistam muito esse filme. Esse filme, ele é muito bom. Sério. Quando eu assisti, eu não sabia nada dele. Foi uma surpresa enorme descobrir o que acontecia. Pra mim, eu achava que seriam só os mordomos e que eles estavam tramando fazer alguma coisa com a família. Mas quando você descobre o que tá acontecendo, você fica, mano, como é que não pensaram em fazer mais filmes desse jeito? Mostrando a outra perspectiva. Sempre mostra o lado dos vivos que estão sofrendo com os ataques, mas a gente nunca sabe o lado dos fantasmas, o quanto que eles sofrem no ambiente que eles estão, sendo perturbados por seres humanos que só fazem bagunça e atrapalhem a sua vida pós-morte. Eu acho que é isso. Seja gentil, aí ninguém puxa seu pé enquanto você dorme. Tchau.